Hoje eu quero falar sobre um assunto que não necessariamente é muito agradável, mas acontece muito mais do que a gente gostaria que acontecesse, que é falar sobre as vezes que a gente fracassa. Mas antes disso, eu quero contar a história dos dois lobos. Eu acho que eu já dei uma passadinha aqui por cima em algum vídeo recente sobre existem dois lobos dentro da gente e um deles é tipo raiva, ressentimento, derrota, tristeza, e o outro é cheio das coisas boas, que tem alegria, paz, serenidade, enfim, tudo que existe lindo, maravilhoso na nossa vida. E essa luta, ela é uma luta incessante que acontece dentro da gente, entre esses dois lobos que tem dentro da gente. E aí esse senhor, ele tava contando essa história dos lobos pro netinho, e o netinho perguntou: mas vô, qual que é o lobo que vence? Aí o vô vira pro netinho e fala: vence o lobo que você alimentar. E é muito fácil a gente falar sobre isso, de alimentar o lobo da paz e não sei o que, na teoria é lindo, maravilhoso, mas é fácil quando a gente tá passando por um momento bom, que tá tudo dando certo na nossa vida. Agora, difícil é quando a gente tem que passar a alimentar o lobo certo, quando as coisas não necessariamente estão indo para onde a gente quer que encaminhe. O que isso tem a ver com fracasso? No começo desse ano, eu trabalhei já com 3 projetos, 3 freelas esse ano, e em 2 deles eu não atingi a qualidade necessária do projeto. A maioria dos meus shots entraram no termo que a gente usa, que chama CBB, que é Could Be Better, que significa em português, poderia ser melhor. E aí, quando acontece isso, ou o shot é aprovado com CBB, ou entra outro animador para melhorar o shot, que você, como animador, não conseguiu bater a qualidade necessária. Isso foi uma coisa extremamente difícil pra mim, porque tanto por todo o histórico que eu já tenho aqui como animadora, tipo, por mais que eu tô no início de carreira, eu tive algumas coisas bem legais acontecendo. Quando você passa por esse momento de fracasso, e que eventualmente você vai passar, às vezes muito mais do que você gostaria, às vezes muito menos do que você gostaria, mas a verdade é, em toda a carreira você vai ter um momento em que você vai errar. Pode ser que você erre miseravelmente, pode ser que você não erre miseravelmente, mas você vai errar em algum momento, e isso vai fazer parte do processo. Não significa que você saber disso vai ser uma coisa agradável, tá? E é até por isso que vocês estão vendo que eu não tô muito empolgada falando sobre esse assunto, mas eu sei que é importante, então vamos falar. Quando isso aconteceu, eu entrei em crise existencial, aquela coisa de sempre, porque eu tenho, em termos de autoestima como animadora, eu sou uma ótima calistênica, uma ótima mãe de pet, uma ótima tudo, mas como animadora eu sempre acho que tudo que eu faço é, nada maravilhoso. E aí, quando você tem algo de fora, provando, tipo, realmente não foi maravilhoso, você vira e fala: tá vendo? Eu tava certa, você não é tão boa quanto você já sabia que você não era, ou quanto você achava que você fosse. Blá, 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 blá. E aí, depois que você passa por esse processo de você fracassar, tipo, não tem muito o que fazer, né, gente? Você sabe que você deu o seu melhor. Fracassar não necessariamente é uma coisa de tipo, eu levei as coisas nas coxas. Não, às vezes você deu o seu máximo, mas o seu máximo não foi o suficiente para aquele projeto. E foi o que aconteceu. No caso, eu trabalhei em cenas que eram muito mais do que eu dava conta de fazer. E aí, isso que fez rolar lá o CBB. E aí, isso faz você refletir sobre se você tá no caminho certo, se você vai continuar em frente, se você não vai continuar em frente. Tem muita relação com o vídeo que eu postei na semana passada sobre os últimos 200 metros. Com todos os projetos eu fui até o final, mesmo sabendo que, tipo, não tava batendo a qualidade necessária. Eu dei o melhor que eu pude pra poder entregar na melhor qualidade que eu podia. E aí, você passa, no final de cada projeto, eu tenho o hábito de anotar. Pega um caderninho, eu tenho aqui, nossa. Inclusive, olha quantos papéis eu tenho aqui que eu uso para anotar minhas ideias, conforme isso daqui vai durar, acho que uns 2 meses no máximo. Eu vou anotando tudo e vou passando o que vale a pena. Eu guardo, o que não vale a pena eu jogo fora, normal. Isso daqui é só para organizar meus pensamentos. Mas aí, no final de cada projeto, eu faço uma anotação de tipo, o que deu bom, o que deu ruim, o que poderia ser melhor, qual foi a minha maior dificuldade tecnicamente falando. Às vezes eu falo com o supervisor para perguntar o que você acha que eu tenho que melhorar, isso e aquilo. Eu peguei o papelzinho e comecei a anotar os pontos, o que eu acertei, o que eu errei. A vontade era de falar tudo que errou, tudo, mas não. Teve momentos que teve coisas assim que a gente foi acertando, e foi, por incrível que pareça, no final do projeto foi quando eu comecei a pegar a manha dos negócios, que daí foi quando acabou o projeto. O aprendizado principal que eu tirei, primeiro teve uma lição de humildade muito grande. Toda vez que a gente fracassa, a gente vê que não necessariamente a gente é tão bom quanto a gente achava que a gente era, porque muitas vezes o fracasso ele vem disso, né? De a gente querer dar o passo maior que a perna, e aí a gente não dá conta. Ou simplesmente aceitar que a gente sempre vai ter coisa pra melhorar, tá? Mas enfim, teve um momento de toda essa história
que eu precisei sentar para refletir. Eu até tenho aproveitado essas últimas semanas que eu tô entre projetos para refletir bastante sobre os próximos passos para dar a partir daqui na minha carreira como animadora. Mas eu tirei de aprendizado as coisas que eu precisava melhorar tecnicamente, e aí eu já fiz um plano de ação para isso, que é a questão, no meu caso, de workflow, de eu ter um workflow um pouquinho mais sólido para eu conseguir produzir em um tempo melhor e conseguir ter uma qualidade média para não ter essa variação tão grande entre, tipo, cenas que eu brilho muito e cenas que eu apanho muito, simplesmente porque eu não tenho um passo a passo, um processo sólido do que fazer. Eu tô sempre testando processos diferentes e aí no final acaba... Não é só qualidades diferentes, mas tipo, cada cena, ela é um quebra-cabeça diferente. Se eu não tenho uma forma de pensar sobre esse quebra-cabeça, eu vou ter muita dificuldade em manter essa qualidade mínima. Então, vem muito como uma lição de humildade para você aprender os pontos que você estava errando, mas vem também uma questão de você não pegar tão pesado com você, porque você sabe que você deu o seu melhor, mas, infelizmente, nesse caso específico, o seu melhor não foi o suficiente. O que a gente tem que fazer a partir daqui? É sentar, e aí vem a crise existencial de tipo... Eu sou um fracasso, o quê? Eu não acho que eu não sirvo pra ser animador e tal. Só que, na verdade, é simplesmente o que eu tenho falado desde o começo. É você ter dado o passo maior que a perna. Então, você dá um passinho pra trás, reflete o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. Aconteceu, então bola pra frente. E aí você decide, é uma coisa que eu quero continuar fazendo? E aí eu olhei e falei, se eu falar que não é simplesmente que eu quero fugir do que eu sei que é o meu chamado nessa vida, que é ser animadora 3D. Então, vamos lá, bola pra frente. O que a gente aprendeu? Qual é que é o plano de ação que a gente vai fazer pra partir daqui melhorar? Não significa que a gente não vai fracassar, mas a gente tem que estar ok em tanto os tempos que a gente acerta quanto os tempos que a gente erra. Porque se a gente quiser entrar em crise existencial e quiser largar a mão toda vez que a gente errar em alguma coisa, a gente vai passar a vida inteira amargurado e alimentando o lobo errado. Então, nesse caso, a minha decisão foi de continuar em frente, melhorar os pontos. Então, tem o GPS que eu passo para todo mundo aqui no programa Vídeo Animação. Eu criei o meu próprio GPS e agora eu também estou... como é que é o termo disso em português? Mas, tipo, em inglês é accountable. Você é acontável. Calma, deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que é accountable em português. Accountable. Responsável. Então, na verdade, eu fiz um compromisso aqui em seguir o meu GPS começando... esse vídeo já vai estar sendo lançado em junho, mas então começando na primeira semana de junho, eu vou começar com o meu GPS e melhorar nesses pontos específicos. Por que eu estou falando de tudo isso, Dani? Por mais que eu não estava muito inspirada para gravar vídeo hoje para vocês, a gente tem que gravar toda semana, então esse é o melhor que eu tinha para falar para vocês hoje. Então eu espero que de alguma forma toda essa enrolação, talvez, que eu falei hoje te ajude de alguma maneira. Não sei se você está passando por um momento em que as coisas não estão dando certo, ou as coisas estavam dando certo, e aí de repente começaram a dar errado, e aí dá vontade de largar a mão. A verdade é que isso tudo é parte do processo. Então, eu quero finalizar esse vídeo falando uma frase do Henry Ford, que é: o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, só que dessa vez de uma maneira mais inteligente. Tem também aquela frase que eu gosto muito do Walt Disney, que é: a diferença entre o fracasso e o sucesso é muitas vezes simplesmente não desistir, exatamente por causa disso. Porque a cada vez que a gente fracassa, a gente tem a opção de mudar de direção e falar, não, realmente isso aqui não é pra mim, ou não. Ou simplesmente virar e falar, beleza, eu errei, o que eu posso aprender com isso? E seguir em frente. Em breve, espero poder contar o vídeo de vocês de como eu transformei esse fracasso em uma das grandes vitórias desse ano, eu espero que sim. Mas enquanto isso, eu deixo aqui, compartilhando com vocês, a jornada de uma animadora em evolução, para vocês verem também que nem tudo são flores e borboletas que eu posto lá no Instagram ou aqui nas redes sociais, ou que todo mundo posta, mas sim, essa é a vida real de alguém que tem os altos e baixos como todo mundo. Vejo você no próximo vídeo e tchau!